Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se o mapa astrológico do nascimento do bebê mostra como foi a gestação, inclusive os conflitos que os pais viveram, e ainda mostra sua personalidade, quem definiu o quê? Foi o bebê que iria nascer que impôs os acontecimentos ao longo de sua gestação? Ou o contrário? Os pais não podem definir o mapa natal do bebê. Então, vamos dialogar sobre o seu mapa, sua gestação e o mapa do seu filho. E o que diz o mapa sobre o que você viveu ao longo da gestação dele? Vai ser uma grande descoberta. É isso aí, tudo bem, Tá minha filha? certo. Como vai a psicanalista Dara? Então, Estão indo, né? Nessa mais trajetória. uma vez aí, né, para essa jornada. Então, Sim. filha, você contou um pouquinho aí para o pessoal qual é o projeto, proposta? Sim, a gente vai estar mostrando, vou explicar de novo que mais gente entrou, né? O pessoal está entrando ainda. A gente vai mostrar um pouquinho do mapa no aspecto da mãe, né? E acho que vou baixar um pouquinho com minha câmera. Nesse aspecto específico, né? Claro que o mapa astral é muito mais do que isso, é 1 hora, né? O Paulo falando. Então, hoje a gente vai avaliar um pedacinho, né, ali do mapa e fazer essa comparação mãe-filho, né? Filho. E mais que esse trabalho é muito mais profundo do que isso, mas as experiências que a gente fez antes, né? A gente já fez dessa maneira em outras, até ao vivo e presenciais. É bem bacana. Então, e é importante pensar que eu me dedico à astrologia desde 18 anos de idade, quando conheci a astrologia num congresso de física na Universidade de Campinas. Eu cursava física e matemática na Universidade do Espírito Santo, já era profissional de informática, era astrônomo amador desde menino, tinha um telescópio, né, que você conheceu, né, Dara, o telescópio. E aí, o deslumbrar da astrologia técnica, científica, abriu um caminho para a minha vida muito grande. E ao longo desse tempo, o aprendizado é constante, a gente não para de aprender, né, de interpretar mapa. E o que me chamou a atenção já de alguns anos foi o fator de perceber que minha vida, ela é muito do que foi a vida da minha gestação. Quando eu ouço as histórias da minha gestação, eu falo, meu Deus, eu não tenho nem como mudar, eu sou o que sou por causa da minha gestação? Aí vem o questionamento, foi por causa da minha gestação? Ou porque a minha gestação foi daquele jeito que eu tinha que nascer assim? Então, quer dizer, a mãe é responsável pela personalidade que vai nascer a criança? Ou é a criança que faz a mãe viver a gestação que tem que viver? Essa aí é a grande questão que a gente traz já, várias palestras que nós demos, né, Dá? Sobre isso. Sim. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu penso que a mãe vive uma gestação X e Y por causa da personalidade da criança que vai nascer. Porque você teria como escolher a hora exata que seu filho ia nascer? Você tem como imaginar que seu filho nasceu com Plutão, conjunção com ascendente? Você pega o Gael, nasceu Sol, conjunção Urano, aonde, Adara, que você podia, com 9 meses, dizer, eu quero que meu filho nasça com Urano, conjunção Sol? Não é possível. Então, a questão toda é que eu creio que Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, atemporal, tudo ocorre numa ordenação perfeita. Quando você viveu a gestação do seu primeiro filho, foi cheia de mistérios, cheia de oculto, né?
O segundo, não. O segundo, todo mundo já sabia que ia nascer em casa, que era do seu jeito, do jeito que você queria, e podiam te chamar de louca, mas ia ser do jeito que você queria. Olha a diferença da primeira gestação, onde tudo tinha que ser escondido para você não enfrentar barreiras do conhecimento médico ou de uma coisa qualquer. Já o segundo, não. Gente, eu quero que seja assim. Olha a diferença de afirmação que você teve diante da primeira gestação e diante da segunda. Olha o Ninguém primeiro contestou, nem foi falado sobre isso, porque não ia mudar já nada. sabia mesmo que ia ser do seu jeito. Veja que nasceu o Arthur, estrategista, observador, tudo é um jogo, né? Ele joga, tudo é um jogo. Já o Gael, não, é do meu jeito, acabou. E uma diferença muito clara, vista no mapa astrológico. Então, nós estamos com o rio baixando agora, aqui na Amazônia, né? Na nossa região. Então, agora o rio baixando, ele vai deixando um monte de pocinhas, aí cria mosquitos. Mas fora esse período, não tem, não. Mas hoje nós estamos aqui, encostei pertinho da praia, para o barco ficar parado, para a internet ficar mais estável. Então, é isso, filha. Nós temos, então, quantas pessoas pediram aí para a gente analisar hoje? 6 pessoas, a internet está boa hoje, a internet está bem hoje ainda, está firme. Está funcionando bem. Tá. E a nossa ideia é olhar o mapa. Estou organizando aqui a ordem. Olhar o mapa de uma mãe e, no primeiro caso, é uma filha. Então, no primeiro caso, no computador também, né? Primeiro caso nós vamos analisar é uma mãe com uma filha. Você pode falar a data de nascimento só da mãe? Você tem aí informações? Espera um pouquinho. Eita, no WhatsApp ficou. Ok, veja aí para evitar que eu fique mudando de tela aqui, que é mais difícil. Tá, consegui aqui entrar. Primeiro, data de nascimento da mãe. Só para a gente ter clareza, nós não vamos falar quem é, mas sabemos. Dia 8 de 1960. Ótimo, 1960. E a primeira filha dessa pessoa? 22 de 4 de 90. Então. Eu mandei eu mandei o mapa para todo mundo, para todo mundo sabendo a frequência, para as pessoas. Mas para a gente entender, então, que a mãe 1 nasceu com Sol em Leão. Você consegue mostrar na tela aí para a gente, Adriana? Eu estava tentando um jeito de mostrar os dois juntos, né? Mas a gente deveria ter preparado para isso. Muita coisa para melhorar. Foi muito em cima da hora. Mas aí você tem o mapa 1 da mãe. Tem o Sol em Leão, Vênus em Leão, Urano, conjunção com a Vênus em Leão. Então, é uma pessoa que tem uma necessidade do diferente, do criativo, inovador. É uma pessoa que não aguenta viver o modelo tradicional, padrão. Porque ela quer algo diferente, algo inovador, criativa. Gosta das festas mais inovadoras do que aquelas tradicionais. Mas tem a Lua numa posição que é Escorpião, que teve uma mãe controladora e é uma mãe controladora. Se ela teve uma mãe controladora, ela vai ter tendência a ser uma mãe controladora. Então, nós estamos diante de uma situação de uma mãe cheia de energia, cheia de vitalidade, cheia de paixão, de entusiasmo, de querer ser a que faz a festa acontecer, e que todo mundo possa curtir as coisas. E uma característica de ter Mercúrio em Câncer, que é uma mente sentimental, uma mente imaginativa, uma mente
canceriana, que é uma característica melancólica. Então, eu sou festiva, mas se eu tiver mal, eu faço um drama. É assim que acontece. E a lua em escorpião tem uma característica quando a mãe, né, tem a lua em escorpião, é o jogo emocional. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Olha, eu te disse, se você fizer isso, você depois vai sofrer. E assim, e às vezes vem assim, você vai viajar e me deixou aqui, né? Isso é um jogo para criar uma atmosfera de controle, um controle emocional. Aí, quando a gente olha o mapa da filha, aí coloca o mapa da filha. Olha que mapa espetacular! Um mapa lindo. Quando a gente bate o olho no mapa, a gente já vê as características. E essa criança, né, que nasceu dessa mãe, nasce com um aspecto astrológico de uma sensibilidade fantástica, onde parece que a mãe estava vivendo um momento de sonho, um momento de fantasia, de expectativas, de algo mágico e muito sentimento puro. A mãe devia estar chorando por qualquer flor que via, qualquer criança que via. Era uma sensibilidade extrema que essa mãe estava vivendo na gestação dessa filha. Ora, mas como que uma mãe com lua em escorpião, que é mais fria, na gestação da filha, ela virou um poço de sentimentos, um poço de sensibilidade, uma ligação com o místico, com o mágico, quase que ela entra numa catarse espiritual, vamos dizer assim. E essa criança, né, essa moça, a filha, né, nasce com uma ligação emocional muito forte com a mãe. Mas ela vai viver uma atração pela tensão dentro do universo familiar. É como se a filha viesse para provocar situações emocionais fortes, sensível, mas uma mãe com a lua em escorpião é um desafio constante. Só que a filha tem uma super sensibilidade. E veja essa linha vermelha cruzando de baixo para cima aí, fala assim, eu aguento até o limite. Quando eu estourar, sai de baixo, que vira um vulcão, né, explosivo. Mas o mapa dessa moça, dessa filha, ela traz aspectos tão belos, tão maravilhosos, que fica fácil ela administrar esses sentimentos. Agora, sentimentos demais, muito. Veja, Marte em peixes, Vênus em peixes, Lua em peixes, Júpiter em câncer, Plutão em escorpião, é muita água. Então, é uma mulher, a filha, né? É uma filha carente, sensível, carente, emocional, que precisa de estímulo, de suporte, né? E a questão material, a necessidade de segurança material, sentimento de que tem condições. Então, a mãe, numa hipersensibilidade durante a gestação, eu fico até imaginando essa mãe, que a gente não estou podendo falar com ela, porque tem que ser uma coisa secreta, né, para público, né? Se quiser entrar em contato comigo depois, é fácil. Mas, imagina uma mãe que tem todo um lado criativo, animado, não sei o quê, mas emocionalmente controladora. Ter uma filha com um grau de sensibilidade espetacular. Olha, psicanalista. Psicanalista, essa filha. A filha é psicanalista, é? Uma sensibilidade, uma intuição espetacular. Então, é uma característica forte,
Mas se você olhar o mapa como pessoa, não tem fogo nenhum, zero fogo. Zero fogo no mapa. Por que, gente? Uma pessoa que nasce com um mapa tão lindo tem zero fogo. Não tem a capacidade de iniciar, não tem capacidade de ação. Sonha, imagina, é um espetáculo, tudo é muito mágico, mas na hora de agir, vai faltar energia, faltar fogo. Então, é um processo de aprendizados a lidar com essa falta de fogo. Porque se a gente olha a mãe, volta o mapa da mãe, por favor. A mãe tem muito fogo. Olha, Sol em Leão, Mercúrio em Leão, Mercúrio conjunção Vênus, né? Vênus em Leão. Sol em Leão, Vênus conjunção Urano em Leão, mas Júpiter em Sagitário, que é aventureiro, defende suas verdades como se fosse assim a sábia. Imagina ter uma filha que tem uma sensibilidade extrema e ainda por cima não tem a atitude de iniciar. Então, quer dizer, a mãe vai com fogo tentar empurrar essa filha para frente. Por quê? Porque a mãe já teria decidido, já teria ido, mas a filha, para ir, não é fácil. Então, é um exercício muito grande. O bom é que as duas têm luas em água, luas em signos de água, o que favorece a afetividade. Mas uma tem o Sol em Leão, a mãe tem o Sol em Leão, e a filha tem o Sol em Touro, o que caracteriza o ideal de cada um não combina. A afetividade combina, mas os ideais de cada um não combinam. Então, criam um embaraço aí, mas que a afetividade e a sensibilidade é o fator maravilhoso para que essa mãe, que viveu essa gestação numa sensibilidade fantástica, né, saiba lidar com essa filha querida. Vamos para o próximo caso? Vamos para o próximo. Mãe e filho. Você quer? Mãe e filho. Tá. É bom falar para poder você se identificar. Tá. Eu vou virar um pouquinho, porque aqui na página a gente tem os nomes. Filho, 25 de março de 2015. 25 de março. Mãe, 31/12/82. 31/12. Então, por aí, colocando o mapa da mãe e do filho, você vai ver aí que a mãe nasceu com Sol em Capricórnio e o filho nasceu com Sol em Áries. Mais um caso, caso 1 e caso 2, o Sol não são harmônicos, ou seja, os ideais de cada um não são harmônicos. E isso causa um certo embate, claro, que nós vamos ver como lidar com esse embate. No caso da mãe, tem a Lua em Câncer. Apenas para confirmar, a mãe passou o horário, Adara? A mãe dessa me mandou o horário agora há pouco. Você consegue? Que horas foi? Peraí. Eu tenho que abrir o WhatsApp. Vocês vão ver minha carinha. Vou continuar para falar de uma infância. 8h30 ela nasceu. Da manhã. Então, vamos manter esse mapa aí que não está tão diferente, tá? Volta o mapa da mãe. Por que eu estou questionando o horário? Porque a Lua anda 1 grau a cada 2 horas. Eu coloquei meio-dia. Então, a Lua, se ela nasceu 8 horas, são 2 graus para menos, mas continua em Câncer. Então, eu posso afirmar, a mãe tem Lua em Câncer.
A lua fala da afetividade, da maternidade. Então, uma lua em Câncer é uma super mãezona. Emocional, sentimental, cheia de vínculos emocionais. Mas é uma capricorniana, pera lá. Capricórnio quer vencer na vida, conquistar, quer vencer, quer atingir a profissional, ser competente, ser provedora. Ela não quer ser passiva. Então, quando uma pessoa nasce com uma natureza capricorniana forte, mas tem a lua em Câncer, isso significa que ela vai ficar dividida entre a busca profissional, que é o anseio do seu ser, e a natureza protetora. Meu Deus, eu não posso deixar meu filho em casa e ir trabalhar, isso vai me gerar eu vou me sentir mal se acontecer alguma coisa. Olha a divisão que é ser mãe e ser profissional, porque se ela não for profissional, se não for capaz de vencer como provedora, o que vai acontecer? Vai gerar uma insegurança existencial. Essa mãe precisa ter uma realização profissional, mas ela não pode ter culpa de ter o filho de alguma forma desprotegido, né? Que é o que ela vai pensar. Então, quando a gente olha o mapa da mãe e o mapa do filho, nós vamos encontrar um elemento forte, que o filho tem o Sol em Áries, Urano em Áries, Marte em Áries. Ele quer alguém protegendo ele demais? Não quer. Ele quer ser independente, decidido, corajoso. Aí a mãe fica cheia de medos, porque esse menino não dá conta de ficar super protegido da mãe. Então ocorre que essa mãe que fica dual, né, dualidade, eu quero a vida profissional, eu quero ser profissional, eu quero ser competente, é aquela mulher, Adara, que na hora que veste o uniforme do trabalho, fica lindo, porque ela dá um jeito de apertar aqui, apertar ali, o uniforme se torna uma roupa maravilhosa, porque ela ama ser profissional. Então, o uniforme é uma vestimenta de profissionalismo. E aí, nós temos o filho que quer ser independente, decidido, resolvido, ele não quer ninguém prendendo ele. Então, isso gera uns embates, né? Uns embates, mas que é possível lidar com um pouco de vamos dizer, de paciência, porque ele tem lua em Gêmeos. E a lua em Gêmeos gera uma necessidade de conversar. Então, se a mãe sair da função de superprotetora, eita, aquela mãe excessiva de cuidados, para ser uma mãe que dialoga, e outra coisa, ele não vai aguentar ficar ouvindo lamúria, não. Lua em Gêmeos detesta lamúria. E ainda precisa sendo ariano, aí não quer lamúria mesmo. Mas, se ela souber dialogar, ouvir, sem as lamúrias e sem o aprisionamento emocional. Se souber lidar com isso, fica uma relação possível. Fácil? Não. Possível. Porque na gestação desse filho, essa mãe estava sendo obrigada a tomar decisões, resolver um monte de coisa, fazer um monte de coisa e, ao mesmo tempo, com uma necessidade muito grande de encontrar a estabilidade material. Então, esse filho veio para ver a mãe aprisionada por ter amado. Minha mãe, porque amou, ela viveu escrava, vamos dizer assim, né? Presa. Então ele vai ter medo de amar. Por quê? Se eu amar, eu vou ficar preso. Coisa esquisita, né?
A mãe lá, numa natureza dela, batalhando para poder conseguir uma conquista e uma segurança para esse filho que vem, mas que isso gera nele uma sensação de que minha mãe viveu uma espécie de prisão por ter amado. Então eu tenho medo de amar, porque se eu amar, eu posso ficar preso. Olha que jogo complicado que o universo cria. Quem é o responsável por isso tudo? A mãe, de jeito nenhum. A mãe não poderia escolher a hora que o filho ia nascer, com Vênus em Touro, na casa 12. Uma pessoa com um poder de carisma muito grande, mas amar é complicado, porque amar gera prisão. Então, sempre cauteloso em termos de se dedicar ao amor. Vamos para o próximo, filha. Vai vir uma tempestade aqui daqui a pouco. Caso a gente tenha que encerrar a live por causa de uma tempestade, é coisa da Amazônia. Mãe 3. A ventania, quando chega aqui, é sinônimo que está vindo tempestade. Se aparecer uma tempestade aqui, eu vou pedir a Mariana para fechar as cortinas, Mariana. Fecha as cortinas, está vindo tempestade. Aí, se der para continuar, a gente continua. Então, mãe 3. A data que nasceu a mãe 3, que eu tenho aqui, eu acho que não deu a hora, né? Ah, tá. Peraí. Quem tá sem a hora? A mãe tá sem a hora. A mãe tá sem a hora. A filha é 31/5 de 84. Mãe, 22 de novembro de 67. A filha tem a hora, a mãe não. Tá. O caso da mãe é mais sério em termos de hora. Por quê? Se você observar aí a lua, Dara, mostra a lua da mãe, você vai ver que a lua está no início de Leão. Como eu coloquei meio-dia, vamos imaginar que tivesse nascido 10 horas da manhã em vez de meio-dia. A lua vai estar no final de Câncer. Com poucas horas, parece que deu uma parada o vento. Então, vamos aguardar. Então, o que ocorre? Nós temos dificuldade de saber detalhes dessa mãe no modo como ela é afetiva. Outra coisa é que o sol dela está lá no finalzinho de Escorpião. Olha lá o sol dela lá em cima. Está no finalzinho de Escorpião, significa que, dependendo da hora que ela nasceu nesse dia, ela é Sagitário e não Escorpião. Olha a dificuldade para a gente analisar esse caso. Então, diante do que nós temos de dados, eu só posso trabalhar o que é factível, não vai mudar independente da hora do dia. O que nós temos dela de certo é Vênus em Libra, Mercúrio em Escorpião, Marte em Capricórnio, Saturno em Áries, Júpiter em Virgem, o que eu tenho de certo. A Lua e o Sol eu não tenho, porque não sabe a hora ainda, né? Então, veja bem, nós estamos aqui diante de uma mulher que tem Mercúrio em Escorpião, que é uma mente estrategista. Ela deve estar assim, eu quero ver o que esse cara vai falar, porque eu estou aqui vendo Quem é a filha? Né? Deixa eu ver se ele é verdadeiro mesmo, se ele sabe o que está falando. Porque a mente é escorpiana, é uma mente investigativa. Por outro lado, tem Vênus em Libra, que gosta de estar em companhia, gosta de ser amiga, gosta de fazer o melhor para que o outro se sinta bem. E Marte em Capricórnio, que é determinada. Quando ela quer um negócio, ela não desiste, ela vai fundo até conseguir atingir os objetivos. Então, com esse quadro que a gente tem, olhando o mapa da filha, nós vemos a filha, uma geminiana, Sol em Gêmeos, Lua em Gêmeos, que é uma pessoa que nasce com uma necessidade de gente, contato, falar, precisa estar com gente, mas que tem a Vênus também em Gêmeos.
E a Vênus em Gêmeos é uma incerteza do amor, né? Porque quer namorar todo mundo, quer curtir a liberdade de conhecer gente, de ver como é que é aquela pessoa, como é que é aquela outra. Obrigar uma pessoa dessa a viver um relacionamento do padrão antigo, né, de conhecer com 15 anos, esperar para casar e depois viver uma vida eterna ao lado do outro, é loucura. Então, essa filha nasce com uma necessidade de movimento emocional, movimento de prazer, dançar, conhecer gente, interagir com gente, porque é uma pessoa que nasceu com uma natureza de liberdade muito grande. Aí nós vemos uma natureza... Oi? Tem alguém falando que está sem som. Para mim, a voz do Paulo está normal. Eu estou falando e a pessoa não está me ouvindo? Será que as outras pessoas estão ouvindo? Quem puder dar um ok aí, ajuda. Se é a pessoa lá ou aqui. Então, você está ouvindo bem, né? Eu estou normal. Aqui está normal. Então, vamos continuar com tá normal. da pessoa lá com o microfone. Você aumenta o volume, e tem uma opção de clicar no microfone lá para ver se está saindo áudio. Então, vamos lá. Essa filha nasce com essa mãe que a gente ainda não sabe se é escorpião ou sagitário, se a lua está em câncer ou leão. Então, nós temos aí... A filha, a filha a gente tem a hora, né? A filha está certa. Então, essa filha, ela precisa de movimento, ela precisa de contato, ela precisa de interagir com gente. E se você observar, ela tem Marte em Escorpião e Saturno em Escorpião. E Marte Escorpião é a sexualidade mais forte do zodíaco. E não é aquela sensibilidade, aquela sexualidade romântica, não. É a sexualidade de desejos instintivos. Ora, uma menina hiper curiosa, muito curiosa, querendo estar com gente, querendo saber das coisas, querendo conhecer as coisas e com uma sede de entender o instinto sexual. E aí tem uma repressão. Essa repressão se dá com a presença de Saturno em conjunção com Marte. Então, veja, olha como é difícil para essa filha lidar com esse ser que nasce numa balança entre curiosidade intensa, sexualidade instintiva intensa e, ao mesmo tempo, uma repressão moral, uma repressão de ter que se segurar. Aí eu fico preocupado num caso desse, Adá, que se vai numa igreja, o padre pode falar que é o demônio que está no corpo dela, ou o pastor pode dizer que ela está com o Satanás. E se for para o espiritismo, você tem que desenvolver o seu lado psíquico lá, baixar o seu santo. Não é nada disso. É apenas que Deus organizou uma história para ela viver, que ela vai ter que administrar o lado do instinto sexual, com o lado da curiosidade e com o lado da relação entre o que fazer com isso de uma forma responsável, saudável, para não pirar, porque a pessoa tende a ficar confusa. Imagina uma criança, Dara, com cheio de instintos fluindo dentro dela, e ela não sabe o que fazer, e curiosa, querendo conversar com todo mundo sobre como é que é do outro, daquilo. Então, é um caso assim, que precisa de ajuda de alguém que dê uma sustentação melhor em termos de compreensão da divindade, da ordem divina. Agora, imagina você que a gestação dessa criança estava com tudo isso acontecendo.
Então, essa mãe que gerou essa criança, ela estava também num momento de culpa pela sexualidade, curiosa por tudo que queria vivenciar e com muito medo de estar trilhando um caminho sem segurança, né? Porque tem Júpiter em Capricórnio, Saturno, então a mãe tem uma história gestacional que leva a ela ficar muito se cobrando demais. E como, mais uma vez eu digo, se Deus é onisciente, onipotente, onipresente e atemporal, esse mapa já estava definido para a filha antes sequer da mãe conhecer o marido dela, ou o pai da criança. Porque Deus já é onisciente, então tudo já estava pronto dentro da ordem divina. Até esse nosso encontro aqui, que nós estamos falando sobre ela e a filha, já estava dentro da ordem divina um plano para que isso acontecesse. Que seja um plano bom, que seja um plano que ajude a mãe, que ajude a filha a se conhecer melhor e se estruturar melhor. Vamos para o caso 4. E lidar com essa sexualidade sem culpa. Mas não é fácil para ela não, filha. Não, não é. Cadê? Filha 4, cadê a mãe 4? A data de nascimento da mãe. Peraí, que tá tudo embolado aqui. Celular em cima. Tem que achar o desenho aqui do 4. Mãe 4. Foi parar lá embaixo, isso? O desenho ou... É porque misturou na hora, não tá um do ladinho do outro, eu nomeei aqui. O nome. Nome não, a data de nascimento não, é outra coisa que eu tô vendo. O desenho da mãe não estava do lado para eu passar. Data de nascimento da mãe, 22/11/67. 22 do... Não, peraí, não. Nós estamos no 4, né? A mãe. 4. Mãe. A mãe, 14 de junho de 84. E aí eu te passei uma hora depois, 10 horas da noite. Eu consegui alterar o tempo? Eu calculei correto. E a filha, 5/1/2010. 5 de janeiro, capricorniana. Tá. 11/27. Agora vamos ao desenho. O desenho da mãe vai mostrar que o Sol... Mostra lá, Dara, o Sol e a Vênus juntinho no céu. Foi. Agora foi. O Sol e a Vênus... Da mãe? Da mãe. O Sol e a Vênus juntinhos no céu. Olha lá, tá vendo o Sol e a Vênus? Então, o Sol e a Vênus no signo de Gêmeos. É uma mãe que, quando menina, todo mundo brincava, e ela gostava da diversão, da alegria. E muito, né, gostava de estar com gente, os vizinhos em contato com gente, com os primos, uma alegria muito grande e um carisma espetacular. E lá no alto você vai ver que a Lua estava junto com Júpiter. Mostra a Lua e Júpiter aí, ó. Lua. Não, aí não. Não, do lado de cá, gente. Lua e Júpiter. Juntos no céu. É uma mãe que tem uma capacidade sociável espetacular. Uma pessoa que chega num lugar de forma altiva, madura, mas comunicativa, interagindo com todo mundo e com muita altivez social, um poder social muito grande, uma profissional fantástica, na área de comunicação, na área de administração, principalmente na área de vendas, comércio, contato com gente, uma profissional fantástica.
obstinada, estrategista, porque tem Marte conjunção Saturno. Então, nós vemos uma mãe com uma personalidade fortíssima, muito forte, com uma sexualidade instintiva também muito forte, mas mais fácil de trabalhar do que aquele caso da filha que nós vimos. Porque tem Marte, conjunção Saturno, Escorpião, lá no alto do céu, com muita propriedade para o uso dos instintos e das estratégias para os seus objetivos de vida. Mesmo que tenha lá seu processo de responsabilidade, às vezes excessiva, mas acontece de forma madura o processo de crescimento em sua utilização dessa força psíquica para o objetivo profissional. Mas chama atenção quando a gente vê o mapa da filha. Olha o mapa da filha, que lá embaixo tem Sol, conjunção Vênus. Que coisa linda, né? Sol, conjunção Vênus, conjunção Mercúrio. Consegue mostrar para o pessoal aí com o mouse? Sol, conjunção com Vênus e conjunção com Mercúrio lá embaixo. Quer dizer, a mãe nasceu com Sol, conjunção Vênus em Gêmeos. A filha nasceu com Sol, conjunção Vênus e Mercúrio em Capricórnio, onde a lua da mãe está em conjunção com Júpiter. Então, essa filha nasce de uma mãe que tinha objetivo, queria vencer, queria atingir metas, que é uma potencial profissional na área de marketing, comunicação, interação, estrategista, administradora em áreas de estratégia mais do que rotina. Então, veja que a filha nasce com esse perfil de mulher madura, séria, bela, mas, assim, aquela mulher profissional, né? A chegar para conquistar essa moça não é fácil. Não é fácil por quê? Porque ela tem um perfil de solidez, carisma fantástico, mas sólida, madura. E ainda por cima nasceu com a lua em Virgem. Mostra a lua em Virgem para o pessoal aí. A lua no signo de Virgem, perto de Saturno, que está um pouco abaixo da lua. Esse posicionamento dá a essa mulher, filha, uma característica de maturidade, disciplina emocional, controle emocional, porque tem uma mãe que tem um alto controle emocional, que tem uma alta capacidade de objetividade, que tem estratégia e que quer fazer as coisas de forma perfeita e bela e criativa, e a filha nasce, então, com aspectos astrológicos espetaculares na área da criatividade, na área da obstinação, da profissionalismo, da capacidade de buscar para si as responsabilidades, adora ser útil, servir. E é lógico que fica mais fácil para a convivência com essa mãe, mas nós temos que ver que a mãe, às vezes, é mais brilhante do que a filha, mais espetacular do que a filha. Então, isso, filha, você está vendo Plutão em conflito com o Sol, que é a morte do pai, é preciso que a filha viva a morte da mãe, para que a filha descubra o seu próprio potencial. E está acontecendo agora. Um período de muita melancolia, de muita tristeza, de muito sentimento de ausência, uma carência, uma ausência, um sentimento estranho, esquisito, que está acontecendo no mapa da filha nesse momento. E vai perdurar mais 2 anos, até 2025. Eita! Então, bora esse fazer terapia. momento astrológico que a filha está vivendo
é um momento de supersensibilidade e um sentimento de vazio. Então, nesse momento, por mais que a mãe queira, às vezes, estar presente, ajudar, é um momento da filha precisar romper com aquilo que ela idealizou da mãe. Porque a mãe é uma coisa, mas a criança idealiza a mãe outra coisa. Porque a criança idealiza conforme o seu prisma, sua lente de observação. Então, é preciso entender que a filha teve no período anterior à pandemia, 2014 a 2016, uma fase de extrema transformação, uma extrema transformação brutal, problemas sérios, tendo que atravessar. A pandemia trouxe algum problema, mas menos do que antes. De 2014 a 2017 foi o período mais grave de transformações profundas, talvez perda de pai, perda do sentido de amar, algum trauma que ocorre na infância, às vezes porque ela tem uma característica serviçal, né? Então, às vezes, esse ato de querer estar sempre se oferecendo como servir ao outro, né, pode gerar alguns problemas. Mas o mais importante é atravessar essa fase agora, que é muito sensível, que é depressiva, que é melancólica. Ah, ela é depressiva? Não, é uma fase. Todos passamos. Basta passar Netuno em conflito com o Sol, com Lua. Quando eu passei a dar a Netuno em quadratura com a minha Lua, meu Deus, chorava sem entender porquê. E eu sempre fui conhecido pelo Paulo do Sorriso, da Alegria, né, da Cavaleiro da Alegria, lembra? Então, quando a gente olha e a gente vive momentos astrológicos, sabendo que está vivendo um momento e que tem início, meio e fim, é muito mais fácil atravessar, mesmo que seja doloroso. A gente atravessa melhor. Por quê? Porque sabe que é um ciclo. Não sou eu que sou depressivo. É um ciclo que me faz ter sensibilidade mais, melancolia, tristeza, e vai passar no mês tal, dia tal, mês tal, do ano tal. E a gente calcula isso com facilidade. Então, nesse caso, a filha precisa de algum suporte, mais no sentido da sua sensibilidade extrema. Outra coisa que eu preciso ajudar a orientar, nesse caso dessa filha, é que como ela quer muito vencer na vida, e nós estamos atravessando um período muito nebuloso para o país e para o mundo, e eu alerto a todo mundo, 2025, 2026, se prepare que nós vamos viver um reset mundial, uma mudança mundial, como se tivesse que apagar tudo e vão começar do zero, como aconteceu às vezes que Netuno e Saturno se encontraram no céu. Então, essa moça sente um desejo muito grande de se tornar competente, capaz, profissional, porque a mãe nasceu com esse talento. E a filha quer isso. Mas a filha precisa, né, de uma certa forma, limpar um pouco o que é a mãe para ser ela mesma, porque a mãe tem o DNA do pai dela e da mãe dela, os avós dessa menina. Já ela não, ela tem o DNA metade da mãe, que é dividida em dois, do pai, né, do avô e da avó, e do seu pai biológico, que tem também o pai e a mãe. Então, nós somos fruto de 4 DNAs básicos, né? Do pai e da mãe, sim, mas cada um é só 2, né? Então, a gente tem que entender isso, porque a filha não é só o DNA da mãe. E aí tem que misturar, né, as tintas e ser o que é. Para ser o que é bom conhecer o que é. Para poder
vencer, né, esses desafios maravilhosos que é a vida. Vamos para o próximo caso. Mãe 5 e filha 5. Mãe, 19 de maio de 38. Maio de 38, taurina. E filha, 13 de junho de 71. 13 de junho, geminiana. Tá certinho. Então, vamos lá. Essa mãe nasceu com um desafio muito grande. Porque ela nasceu taurina, Mercúrio em touro, Marte e Vênus em gêmeos, que traz uma característica de um lado super sedutor e do lado super encantadora, que gosta de brincar, dançar, curtir, interagir com pessoas, muito curiosa. E nasceu com a lua em Capricórnio. Mas essa lua em Capricórnio, Dário, você pode olhar a lua aí, que tem uma linha vermelha atravessando de um lado a outro até Plutão aqui do outro lado. Então, o nascimento dessa mãe, o parto foi tenso, o parto da mãe, né? Não é da filha dela, não, da mãe. O parto foi complicado, teve aí desafios muito grandes da mãe para vencer, às vezes o medo da morte, o medo, algo que estava ali meio obscuro. E essa mãe, né, nasce num momento astrológico de desafio muito grande emocional, rupturas emocionais. Então, de um lado, ela quer ser a companheira da mãe, a parceira da mãe, porque a lua está em Capricórnio na casa 7. Ao mesmo tempo, ela quer ser a provedora da mãe, que é aquela que quer ganhar dinheiro para ajudar a mãe a não sofrer. Então, imagina que essa mãe tem com a sua mãe anterior, a avó dessa menina que nós vamos analisar também, uma situação complicada de lidar. Quer dizer, será que essa mãe que nós estamos falando consegue se desapegar das dores e estruturas de dominação da mãe dela? Porque é tenso a relação, ao mesmo tempo que eu quero cuidar, ao mesmo tempo não é fácil, cria desafios muito grandes. Isso cria uma situação em que, para ser mãe, será também desafiador. Então, quer dizer, eu estou pensando aqui, meu Deus, vou olhar o mapa da filha agora. Será que eu vou encontrar no mapa da filha uma mãe obcecada de ser perfeita, de cuidar de tudo? Eu estou até preocupado em olhar, mas vamos olhar. Mapa da filha, veja bem o que tem aí, um traço vermelho rebentando de um lado a outro aí, né? Tá vendo aí esse traço vermelho? A filha nasce com uma natureza geminiana, que quer cuidar, de brincar, de alegria, de inovadora, revolucionária, rebelde, quer mudar o mundo, quer liberdade. Mas, do outro lado, nós temos aí um Saturno, conjunção com a Vênus, que traz uma amarra. Não vou te deixar livre, não vou te deixar solta, não vou deixar você fazer o que quer. Tem que se controlar, tem que se prender. Então fica um julgamento moral muito complicado. Tudo que vai fazer parece estar errado. Tudo que julga errado ou acha que está errado. A mãe ou qualquer pessoa vai sempre entrar na cabeça dela como se estivesse, vocês não pode fazer isso, está errado, não pode fazer isso. Então isso cria uma sensação muito ruim, na medida em que a pessoa parece estar sempre vigiada. Qualquer coisa que acontece, ela pensa assim, será que foi eu que fui o culpado? Foi eu que errei?
ou culpando alguém, porque alguém tem que ser culpado. Então, é um mapa que tem uma potencialidade criativa, inovadora, liberal, fraterna, gosta de dançar, de movimento, de cuidar, mas tem esse lado de sentimento de que tem algo proibido. Tudo que eu faço parece que não devia fazer. Tudo que acontece parece que eu podia ter evitado. Então fica uma autocobrança excessiva, que dificulta mesmo, até mesmo os estudos, né? Porque a pessoa começa a ler, começa a questionar, será que esse professor sabe o que está falando? Será que o autor sabe o que está falando? Quer dizer, é difícil avançar nessa eterna discussão interna do que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. Então, são muitas cobranças. E tem a Lua conjunção com Marte, que é uma mãe sempre apoiando ela a fazer as coisas. Então, a mãe dessa menina, não é menina mais, né? Porque nasceu já nasceu em 71, né? Perto de Plutão entrar em Libra. Nasceu com Urano em Libra, que foi a geração que viu a separação dos casais, né? Foi quando surgiu o divórcio, na década de 70, Urano em Libra, trouxe o divórcio, trouxe a pílula anticoncepcional para a mulher dizer bem assim, eu posso não ser mãe, eu quero decidir a hora ou não, se eu vou ser mãe ou não. Então, Urano em Libra foi uma geração revolucionária no campo da família e no campo do ser mulher e também na questão da estética, maternidade, liberdade. Então, é uma mulher que cresce com uma vontade de inovar, de ser diferente, fraterna, inovadora, conhecer gente. Muito ar no mapa. Pode olhar aí, Adá. Você vai ver no signo de Gêmeos, Vênus, Mercúrio e Sol. Gêmeos é ar. No signo de Libra, Urano em Libra, que é ar. No signo de Aquário... Eu tenho um mapa já, ela quer saber mais da mãe. Então, Vênus, a Lua e Marte em Aquário, que é mais ar. Então, uma pessoa cheia de ar, né? Mas a mãe dela já tem ar também, tem uma quantidade de ar boa, mas é uma mãe que nasceu para um desafio emocional muito grande, é uma mãe que nunca está satisfeita emocionalmente, precisa de sentir que, até mesmo, às vezes, espera que a filha vá dar a ela uma segurança material, porque ela sente que ela tinha que ter cuidado da mãe economicamente. Mas é uma coisa sempre muito tensa, não é muito fácil, por conta da Lua em oposição a Plutão. Essa oposição é muito séria e eu tenho alguns clientes com Plutão oposição à Lua, não é fácil. Hoje, inclusive, eu pedi a você, Adara, que me chamasse só depois das 7h10, porque Plutão estava passando no ascendente. Aqui foi tenso para eu entrar nesse horário, porque estava tudo dando para não acontecer, mas graças a Deus eu pedi para ser 7h10, porque não daria para entrar às 7 horas, porque Plutão estava em conjunção com o ascendente aqui em Santarém, aonde eu estou. Isso seria o nascimento de uma coisa meio que tensa e quase uma morte, né? Mas 7h10 da noite já não teria aqui Plutão atravessando essa fase ruim. Bom que a tempestade acalmou. Tudo em paz. Até o tumulto aqui que poderia acontecer, os mosquitos acalmaram, olha que coisa maravilhosa. Então, veja bem, essa mãe dessa pessoa, né, que está querendo entender a mãe, é uma mãe que não tem como a gente mudar a mãe da gente, né? Tem como a gente entender, ela é assim, deixa eu aprender a lidar com ela. E principalmente que essa mãe tem uma tendência
está sempre querendo choque emocional. Ela não está pronta para viver as coisas tranquilas. Tem que ser sempre... Então, às vezes, ela usa da criatividade dela, né, da sua cobrança extrema, para provocar os outros emocionalmente. Porque a lua em Capricórnio nunca está satisfeita, não. Às vezes, olha, porque o Capricórnio vive para o amanhã, né? É o momento astrológico que representa o período do inverno, quando começa a neve no hemisfério norte, onde nasceu a astrologia que a gente trabalha, que foram os caldeus. Então, quando a gente vê Capricórnio, lua em Capricórnio, é aquela pessoa que está sempre achando que amanhã, né, eu vou melhorar. Então, não curte a festa de hoje, custou caro, então... podia ter sido melhor, né? Não foi bom, porque podia ter sido melhor. No outro ano, vamos ver se nós vamos fazer melhor. Então, a pessoa vive sempre para o amanhã, para o amanhã, para o amanhã. Então, é difícil satisfazer uma mãe dessa. Eu diria para essa filha que está querendo entender o mapa da mãe, a relaxar um pouquinho, porque ela nasceu, a filha, né, nasceu com Lua e Marte em Aquário, na casa 4, que é uma ligação de querer mudar a cabeça da mãe. Então, deixa a mãe com a cabeça dela e vai viver a criatividade, a liberdade, a alegria, o movimento da vida, porque tem pouco fogo, inclusive no mapa, né? Quem tem pouco fogo tem dificuldade de movimentar a própria vida. Até gosta de movimentar para dançar, para alegria, para conhecer gente, para não sei o que, mas quando fala de movimentar o próprio movimento de viver, é difícil, porque fica mais nas ideias, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas fica só nas ideias, né? E não na ação. Então vamos agora para mãe 6 e filho 6. Vamos lá. A mãe nasceu... 21/2 de 62. Isso. Filho, 16/12 de 91. Os dois têm a hora. Hein? Os dois têm a hora certinho aqui. Ok. Então, nós temos aí a mãe, né, que nasceu com um desafio muito grande, porque nasceu com a Vênus em oposição a Plutão. Essa mãe significa que a mãe dela, quando estava na gestação dela, estava com muito medo de romper, de ruptura, de não ser algo que desse a ela uma sensação de que era aquilo que ela queria mais. Então, a mãe dessa mãe 6 viveu um momento de muita insegurança e com muito medo de romper com algo que ela amava. E aí o que ocorre com essa mãe 6 aí, que é hoje, né? Que nós estamos analisando. Ela vai sempre amar, mas com medo de romper. E muitas vezes provoca a tensão para ver se chega no limite de romper. Parece que o prazer é estar no limite da ruptura. Sabe aqueles casais que brigam e depois que a briga acontece, volta e vive aquela paixão louca, né? A gente briga, mas na cama fica tudo bem. É mais ou menos isso, parece que ela precisa da sensação de abandono. Na hora que está perdendo, é que descobre se ama ou não. Isso é muito complicado viver assim. E isso afeta a fase do ciclo menstrual. Plutão, oposição a Vênus, cria uma tensão menstrual muito grande. Os hormônios estão ali numa verdadeira loucura, né? E ela nasceu com muitos astros em Aquário, então
ela quer ser livre, criativa, independente, sonhadora. Ao mesmo tempo tem uma lua serviçal, a mãe dela foi serviçal e ela tem medo de não ser útil, não ser serviçal. E imagina dentro de casa essa liberdade, essa criatividade, como dar conta dessa criatividade e ainda ser serviçal, ser rotineira, não está, fica uma coisa... Então, ser mãe para essa mãe 6 não é algo fácil. E ela idealiza o filho de uma forma muito espetaculosa. Então, esse lado do espetáculo cria dificuldade de encarar a própria condição. Meu filho é assim. É difícil a mãe ver o filho como ele é, né, filha? É muito difícil, meu Deus. No caso da mãe 6 aqui, ela tem uma tendência muito grande a criar uma imagem do que ela ama fora do que é a realidade. E isso pode dificultar a conduta da relação. Você sabe muito bem que sem disciplina a criança acha que pode tudo. E se ela não tem limites, essa criança vai ser uma pessoa com um distúrbio muito grave. Se eu posso tudo, as pessoas que nascem com um incentivo da mãe de poder tudo, são pessoas que têm a tendência à psicose grave, que ela acha que pode tudo, né? Pegando aqui um gancho, né, o Elon Musk. Elon Musk teve uma mãe que incentivava ele em tudo, e o pai castrava ele em tudo. Até hoje, os dois, quando falam um do outro, falam mal. O Elon Musk odeia o pai dele, e o pai dele odeia o Elon Musk. Olha, como é que o homem mais rico, quase o homem mais rico do mundo, vai chegar para um noticiário, uma entrevista, e falar mal do pai? Que isso? Isso é querer enfiar uma faca lá no pai, né? A distância, né? Aí o pai, quando dá a entrevista lá, fala a mesma coisa com o filho. Que isso? Que batalha desgramada? Para quê? Então, diante desse fato que eu estou trazendo à tona, crianças que têm uma mãe super permissiva pode gerar filhos psicóticos graves. Psicótico grave é aquilo que acha que pode tudo. Eu estou falando pela mãe que eu estou vendo aqui, que tem um excesso de sonho, excesso de criatividade e liberdade e uma característica serviçal, de ser útil. E, ao mesmo tempo, uma característica de não ver o filho com um olhar mais claro do que é esse filho. Então, ao olhar esse filho, aí o mapa do filho, nós vamos ver um mapa astrológico que dá a ele uma força muito grande. Olha lá no alto, Sol, Marte, Mercúrio em Sagitário, pessoas que querem afirmar a verdade, eu posso, eu sou capaz, eu venço, eu sei a verdade. Além de ter Vênus Escorpião, que é estrategista, articulador. Aí me faz lembrar a Dara, quando me contou, com Vênus Escorpião, que ia lá na hora da entrada na escola, botava a carteirinha na frente, atrás da carteirinha do cara, que ela achava interessante para ele ver sempre a foto dela ali atrás. Eu acho um barato isso, Dara. A Vênus Escorpião, que é estrategista. Então, ele é estrategista, perspicaz, sabe criar seu jogo, sabe buscar criatividade, sabe buscar conhecimento para defender.
sabe viver a vida apaixonadamente. E olha quem tem aí a Lua na casa 1. Lua na casa 1 é de uma pessoa que tem a mãe apoiando ele em tudo. A mãe forte e apoiando ele em tudo, protetora, porque tem a casa 4 em Câncer, mas uma mãe fala assim, você tem força, você vai, você... Então, ele tem toda uma característica do que nós vimos no mapa da mãe, de ser estimulada a ser você pode tudo. Olha lá no alto do céu, tudo lá, a maioria dos astros lá em cima. É uma mãe que sempre acredita que o filho vai longe, que vai vencer, que vai... E o filho cresce com essa sensação de poder. Graças a Deus, o Sol está na casa 9, que é a imagem do pai como alguém de conhecimento, de cultura, de valor, que defende valores. Isso pode ajudá-lo muito a direcionar essa força criativa e esse estímulo que a mãe dá para uma coisa mais, vamos dizer, produtiva, coisa de realmente poder vencer na vida. E terá uma capacidade muito grande de se tornar uma pessoa com uma busca de afirmação do seu saber, do seu conhecimento, mas sempre assim, às vezes acreditar demais em si é bom, vindo da mãe, é um estímulo interessante, mas tem que vir do pai também. O pai é fundamental da construção da identidade do filho. E aí nós temos um período astrológico que ele está vivendo, que é preocupante, porque é o sentido de decepção existencial. É como se ele estivesse vivendo um momento agora, já do ano passado para cá. Esse filho está vendo um período de melancolia, de falta de acreditar em si, como se tivesse assim, as coisas não estão como eu queria que já estivesse. Então, gera uma melancolia, uma tristeza, uma frustração, que vai acabar em breve. Ano que vem já acaba. Mas saber disso, entender esse processo, ele vai ter um crescimento fantástico a partir daqui a 2 anos, no lado profissional, do lado da oportunidades que vão surgir na vida dele, muito grande, potencial imenso para o desenvolvimento profissional e realizações, mas está passando agora num período um pouco depressivo, melancólico, um sentimento de frustração. É mais um sentimento de frustração que sagitariano não entra em depressão, não. Sagitariano, ele acha que ele... Então, ele cria uma crença, uma fé para ele não entrar em depressão. É uma depressão, é uma melancolia, mas não se manifesta em termos de choro, lamento, mas sim de sentimento de que pode ser que alguém esteja atrapalhando minha vida, criando um monstro para dizer que alguém está atrapalhando minha vida. E, na verdade, é um ciclo. E esse ciclo vai acabar em breve. Então, Adaro, chegamos no final, nós tentamos aí ajudar da melhor forma possível, Essa era a ideia, apresentar um parâmetro para entender mãe e filho ou filha e entender como a ordem da divindade se manifesta da forma aí que você quiser apresentar. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo na caixinha de perguntas, pode se manifestar, esse é o momento para isso. Mas é isso, é trazer um pouquinho, da noção de como funciona, e que o consciente coletivo aí, a ordem divina, Deus, está tudo orquestrado. Muito bem. Então tá bom, filha, vamos marcar para outro dia mais pessoas entrarem. Eu acho que vai ter que ter a parte 2, porque a gente teve demanda para isso. Muita gente querendo. Hoje
é uma live mais específica para a gente trazer esses exemplos, né? E outro dia a gente marca uma live mais para um bate-papo mais aberto. E a gente vai deixar salvo. Podemos marcar uma live que seja uma espécie de estudo de astrologia, né? Para levar as pessoas, como eu vou aprender astrologia? Como é que eu posso aprender? Então, a gente pode fazer uma live brincando do estudo para dar partida a um conhecimento. Como é que eu começo a aprender isso, Paulo? Como é que eu aprendo a psicanálise, Dara? O que ocorre quando a gente vê um ciclo astrológico? O que psicanaliticamente eu posso ajudar? Como você disse na última live, o meu pai joga a bomba e depois sai e vai correndo. Ele joga e sai correndo, eu que seguro as ondas semanalmente. Pois é, ele fala, ele mostra, e eu que, né, para casos assim, específicos que precisa desse acompanhamento, em fases mais complexas, né? Eu sou psicanalista, eu atendo, faço sessões semanalmente. Aqui em Jardim Camburi, Vitória, presencialmente ou online, de qualquer lugar do mundo. Né? Hoje a gente tem essa facilidade de poder alcançar. Né? E eu acho assim, uma coisa muito bonita que Deus me deu na minha história de vida, né? O talento para interpretação astrológica. E enquanto que deu à minha filha o talento de ouvir e ajudar as pessoas a lidar melhor com aquilo que são, né? Isso é que é... Dentro da realidade delas, né? Isso que me encanta na psicanálise, que a gente não vai... A pessoa acha que vai lá e vai receber uma receita pronta, faz assim, 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 e vai embora, mas não é. Na verdade, a gente vai estar ali, né, nas sessões, a pessoa trazendo à tona as suas próprias realidades, fantasias, verdades, e a gente vai manejando só com esse carinho para a pessoa lidar com aquilo da melhor forma possível. Um dia nós podemos marcar uma live também para especificamente falar parte do corpo, o que representa na psique e na astrologia. Né? O cara quebrou o nariz, o que é o nariz na astrologia? O que é o nariz na psicanálise? Eu estou com dificuldade de ouvir, né? Eu estou com problema no ouvido, esquerdo ou direito, né? Lembra, filha, que eu te perguntava sempre, no joelho direito ou esquerdo? No dente, de cima ou de baixo, direito ou esquerdo? A interpretação das partes do corpo ajuda muito a gente a lidar com o nosso psiquismo, né? Nós somos seres psíquicos, né? Temos corpo, alma, que é psique, e espírito, que é o que motiva a gente. As pessoas têm dificuldade de entender o que é o espírito, até as religiões confundem muito. O espírito do grego é aquilo que motiva o ser a ser. Então, o motivo que inspira o Paulo a ser Ares. Ares quer aventura, desde pequenininho, eu pegava a bicicleta, fazia as aventuras, ia, subia morro, descia morro, e aí, quer dizer, minha vida toda foi assim. E já Libra não, Libra já quer a parceria, quer estar junto, quer, e se eu pegar... amizades, mediar conflitos... Qual é o pedido que eu fazia a Deus quando eu recebi a notícia da sua gestação? Eu quero ter, por favor, Deus, me dê uma filha que seja minha amiga, minha companheira, minha amiga, que possa a gente interagir, quer dizer, meu desejo na gestação, na sua gestação, era o que eu mais pedi a Deus, que seja menina, que vai ser o nome Adara, e que seja uma companheira na minha vida inteira. E né, filha? Mesmo de longe. Muito bem. Mais uma coisa que a rede social, né, que a internet nos trouxe. E você tem Sol em Sagitário, né, Sol em Libra na casa 9, que é o pai da busca do saber, do conhecimento, aventureiro, que viaja, que está aqui na Amazônia, distante de Vitória, mas eu estou programando minha viagem ano que vem
até Vitória pelo litoral brasileiro, de carro, já fui 2 vezes de carro aí, né? Então, ano que vem eu quero fazer 10.000 quilômetros pelo litoral, depois voltando pelo meio do Brasil. Então, perguntando assim, que se a gente vai deixar gravado? Acho que sim, né? Depois eu pego cada caso e separo em lives, em pedaços pequenos, boto no YouTube, tá bom? Só você salvar aí. Você salva, eu salvo aqui no meu perfil e a gente coloca deixa no meu perfil, porque aí às vezes a pessoa quer ouvir de novo, ou quer mostrar para a mãe, né? Depois cada caso separado. E para uma análise mais profunda, né, do mapa, buscar o Paulo aí para estar fazendo aí 1 hora em vídeo. Então tá bom, aí eu faço em vídeo, a pessoa assiste, depois você ajuda ela a lidar com tudo que ela tem. Depois joga a bomba e sai correndo. Isso. Tá bom, gente, obrigada por vocês ficarem aqui com a gente, viu? Obrigada pela interação. Tchau, tchau.